Fala, meus queridos, minhas queridas, meus copimusos, meus copimusas. Esse vídeo é só para membro, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar, gente, esse é o primeiro vídeo de bastidor mesmo que a gente vai lançar aqui. E uma coisa importante não mandem isso para ninguém, não gravem a tela, porque realmente são coisas de bastidores. E, pô, vocês estão pagando por isso, por mais que seja um valor, para quem é o copimuso ou copimusa júnior, seja um valor simbólico. Pô, o negócio que eu tô fazendo especialmente para vocês, né? Então, se vocês ficarem mandando para outras pessoas, pode me prejudicar. Dois, não faz sentido você pagar por alguma coisa e ficar divulgando, né? Esse vídeo aqui eu vou falar especialmente de Cannes, nesse caso aqui, né? Acabamos de acabar a edição de 2025 de Cannes e rolou muita coisa, né? Para começar, esse ano foi o ano que o Brasil foi homenageado. E a primeira coisa que vocês têm que saber que na verdade é uma suposição, é que por que o Brasil foi homenageado logo nesse ano? E, ao mesmo tempo, homenagearam o Washington Oliveto. Então, eu acho que tem uma relação, tá bem correlacionado esses dois, tá? O Washington Oliveto, ele não foi só uma referência para o Brasil na publicidade, ele foi uma referência para o mundo. E, enfim, provavelmente eles aproveitaram isso e homenagearam o Brasil junto com a homenagem para o Washington Oliveto, tá bom? Então, acho que esse é um ponto legal de saber, porque toda a nossa história começa aqui. O país homenageado de Cannes esse ano foi logo o Brasil. E logo o Brasil teve alguns casos aí polêmicos e também tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. O primeiro deles, tudo começou quando na terça-feira mensagens começaram a rodar o WhatsApp falando que o GP de design ia para Plastic Blood da DM9 e foi tirado porque eles viram que o ator que representou o médico era um ator e não um médico de verdade. Primeiro ponto aqui, galera, muito importante falar isso, tá? Não é que é totalmente errado fazer isso, tá? A questão é o seguinte: às vezes você pega o depoimento de um médico e o médico não performa. Isso vale para qualquer pessoa. Às vezes você vai fazer uma ação com um ator e o ator não vai bem, fica ruim na câmera. Então, você usar um ator ou uma atriz para fazer um comentário, para reler ou refazer o comentário de um especialista, isso pode acontecer, tá? Então, assim, isso não é um problema. O problema que acho que foi forjado esse comentário. Esse comentário nunca existiu. Tanto é que, depois que começou a viralizar isso, veio até um especialista falando de plástico. A gente vai ver o vídeo aqui, eu vou deixar para vocês. E complicou aí a outra questão, né? Que é o quanto que se sai de plástico. Na verdade, eu nem vou pôr o comentário do especialista, eu já vou falar o que ele falou aqui para a gente deixar o vídeo um pouco menor, tá? Mas o que ele trouxe foram dois pontos. A máquina lá que eles falam que tira o microplástico do sangue, ela até funciona. O problema é que no nosso corpo não tem um tipo de microplástico, tem vários, né? Cada plástico tem um material diferente, não é, plástico não é tudo igual, né? Tem o PVC, tem o propileno, não sei agora, não sou químico, mas cada plástico tem um tipo de elemento diferente. E cada máquina só tira um. Esse é o grande problema do microplástico. Então não adianta você fazer um filtro no sangue e tá tudo certo. Não, você teria que fazer filtros para cada tipo de plástico. E isso seria impossível. E essa argumentação que causou também uma polêmica nesse case, porque é meio uma ideia mentirosa, né? E aqui eu vou deixar uma pergunta para vocês. Cannes é um festival que deveria premiar só a criatividade ou que deveria premiar a criatividade e que de fato é possível que aconteceu? Porque Cannes, como um festival de criatividade, ele também é um lugar para você ter referências, né? Pensa o seguinte, pensa o salão do automóvel. O sensor de estacionamento surgiu lá. E isso era o carro que eles chamam de carro modelo, né? Ou seja, quando eles fizeram isso, não tinha nenhum carro. Era uma ideia, né? Era uma ideia de algo que poderia ser, que eventualmente poderia estar em todo carro. 10 anos depois, quase todo carro novo tem esses sensores, né? Então, o festival de criatividade, ele tem um pouco esse papel também de setar tendências, né?
Então fica aqui um questionamento para vocês, até onde está certo, até onde está errado, até onde é, tipo, intriga da oposição ou até onde, tipo, realmente passou do ponto, né. Vamos ver o case? Vou deixar o case aqui, eu traduzir para vocês e a gente fala dos próximos. Plastic in the water we drink, in the food we eat, in the air we breathe, in our brains, our lungs, our dicks, our wombs, in our blood, causing endless health issues. It's time people see what plastic is doing to us. Oka, a biotech company based in the heart of the Amazon, presents Plastic Blood. We made a cup, a straw, a bag, and a bottle with microplastic extracted from human blood. We used a specially designed filter on the dialysis machine, along with enzymatic isolation to extract microplastic from 1,000 disposed blood bags, giving us enough plastic to 3D print clear statements that showed to the world what we are putting in our bodies. Um outro ponto importante também desse case é o seguinte: a quantidade tirada do sangue para fazer essas embalagens está um pouco exagerada, né. E aí, de novo, entra uma questão, porque assim, pô, para você fazer a ação, teria que realmente sair tudo aquilo de microplástico para fazer aquelas peças? Ou tem uma certa liberdade poética para você conseguir fazer? E aí um ponto importante, no fim, essa ideia ela ia ganhar o GP, perdeu, né, mas ganhou outros prêmios. Uma coisa muito importante ganhou ouro inclusive em print, que é anúncio, né, e o Ícaro Doria, ele era jurado, ele era o presidente do júri de print. E Cannes, galera, Cannes não é, tirem essa ideia de que Cannes é o seguinte: se a ideia for boa, vai ganhar Cannes porque só as ideias boas ganham. Não, não é assim, tá? Eu queria ter alguém que me falasse isso quando eu estava começando, porque não é sobre você realmente ter a melhor ideia, é toda uma questão de júri, né? Toda uma questão de, enfim, tem um monte de gente lá, Cannes tem ações na bolsa, então é um business, vamos lembrar que é um business, né. E cara, quando chega lá no júri é treta, é briga feia, assim, do tipo: "Cara, essa ideia aqui já foi feita", e aí alguém mostra, então assim, é um tentando derrubar o outro e um tentando puxar a brasa para sua sardinha, tá. "Ai, que absurdo, professor, não acredito". Galera, isso é assim, tá. Então, assim, a Fernanda Montenegro, se eu não me engano, ela fala uma coisa muito importante sobre festival e prêmio, porque, enfim, prêmio é uma coisa muito importante para essa área também, né. E uma coisa que ela falava é que, assim, cara, o prêmio, ele tá muito mais atrelado à sorte do que ao projeto em si. Porque às vezes o projeto é muito bom, mas ele é novo, e aí o jurado às vezes não prestou muita atenção, ou quando passou lá e passou para a tela todo mundo, o jurado que mais importava recebeu uma mensagem de alguém. Então assim, o prêmio ele tem que ter um fator sorte muito grande. Além do fator sorte, tem o fator política, força de holding. É mais difícil você ganhar por uma agência pequena do que por uma agência que tem marca, né, nome, e por uma agência que está abaixo de uma das holdings, né, do grupo Publicis, do grupo WPP, Omnicom, etc. Então tudo isso influencia, tá? Então esse é o primeiro ponto. Aí beleza, então rolou esse case e por aí a gente teve essa primeira questão. Depois essa questão foi se acentuando aí nesse próprio case e fechou, passou. De repente, tem um outro case, também da DM9, que chamou muita atenção, que foi o case de efficient way to pay, de Consul. Vamos ver o case agora. For financial reasons, 65% of Brazilian households use appliances over 25 years old. Old appliances are energy wasteful,
raising electricity bills by 160%. Eu tenho esse problema de pagar a conta de luz, que é uma fortuna. É tanto dinheiro que eu poderia estar gastando com outras coisas. Uma geladeira nova, por exemplo, que estamos precisando bastante. People are faced with impossible choices. In low-income communities in São Paulo, the average electricity bill cost represents 30% of their monthly income. This is when energy becomes a burden. Consul, the leading appliances brand in Brazil, created a new way for people to buy appliances while having a direct impact on their electricity bills. Introducing a more efficient way to pay. Em 10 anos, os aparelhos tiveram um aumento da eficiência energética em torno dos 40%. Com isso, uma marca de eletrodomésticos agora permite que o consumidor compre seus produtos usando a economia da conta de luz. A more efficient way to pay works like this. First, families order a fridge, a washing machine, and a microwave with no upfront payment. Once delivered, the new appliances replace the old ones, and the household uses them for a month to see the difference in their electricity bill. The amount they save becomes an interest-free monthly installment, spread over as many months as needed to fully pay off the new products. Depois de cerca de 24 meses, você quita os eletrodomésticos e a casa fica com produtos muito melhores e uma conta de luz muito mais baixa por vários anos. Agora minha conta de luz veio de R$380 por 300. Aí os 80 que sobram eu consigo pagar as parcelas dos aparelhos. Criar soluções para as famílias brasileiras é e sempre continuará sendo o nosso principal objetivo. Aqui tem mais problemas, e foram vários. Todo mundo começou a comentar disso. Vocês já devem ter visto algum impacto disso no LinkedIn ou no Instagram. Muita gente comentando desse case. Porque esse aqui, o que aconteceu foi o seguinte. Eles fizeram esse case e aí alguém percebeu que, primeiro, quando muda do senhorzinho lá falando da geladeira e corta para ele mostrando a conta, mudaram a voz. Então, provavelmente eles pegaram e fizeram isso para deixar mais impactante o que ele fala da questão ali da conta. Mas a grande questão mesmo desse foram duas. O vídeo lá da CNN é um vídeo antigo, de 10 anos atrás. E a outra questão é que parece, aí a gente nunca vai saber o que é verdade e o que não é. Né? Então, assim, galera, lembrando que não estou falando o que aconteceu, estou falando o que chegou até a gente. Isso é diferente, hein? Não estou falando o que aconteceu, porque eu não sei, ninguém sabe. Estou falando só os fatos que aconteceram e que foram mostrados, tá? Então parece que a Consul também não tinha visto essa ideia. E isso aí, a gente nunca vai saber se é verdade ou não. Porque sempre que rola de a agência ter uma ideia, o cliente aprovar, o que eles falam? Já foi a agência. Então sempre arrebenta a corda pro lado mais fraco, né? Então a gente não tem como saber. Começou a dar muita polêmica, talvez o cliente tenha saído. Ou, realmente, talvez seja verdade e não tenha, enfim, acontecido. Mas beleza. E o outro ponto é que aquela cena do TED, né, aquilo lá também foi manipulado. E aí, teve aí algumas matérias aí, isso é um problema, parece que a repórter da CNN vai processar a DM9, e isso foi GP, mas parece que está sendo revisto. Inclusive, saiu no Ad Age. O Ad Age, para vocês terem uma noção, é o maior, é tipo a Globo.com da comunicação no mundo. É o New York Times da propaganda, tá? Para vocês terem uma noção. Então, saiu na Ad Age, vai dar ruim. Mas importante falar que, galera, esse ano foi o melhor ano do Brasil em termos de GP. Pela primeira vez a gente teve 4 Grand Prix, talvez 3 com esse, e a gente nunca passou de 2. E agora eu vou falar do terceiro, que é outra polêmica, que foi o seguinte. Esse case aqui de Dove, vamos falar dele. Que, inclusive, era um case que eu postei muito ano passado, e não rolou, incrivelmente não ganhou nada, foi só shortlist. E isso porque naquele ano rolou também uma questão de não premiar as agências que não fossem da holding. Então, como eu falei, Cannes é uma questão de business, né? E parece que rolou essa questão, e aí só foi shortlist. Já esse ano, esse case ganhou
o Grand Prix de mídia. E a polêmica foi o seguinte. Primeiro vamos ver o case e aí eu falo. Qual que foi a polêmica daqui? O Grand Prix foi anunciado para a agência de mídia, porque esse job ele foi uma concorrência global, tá? E a Soco, que agora é Droga 5, ganhou essa concorrência com esse trabalho, que rolou, aconteceu, tudo certo. Mas quem fez a mídia disso, por ser um projeto global, não foi a Soco, né? Então quem pegou e colocou isso em tudo que é lugar foi aquela agência. E aí quando saiu o GP, saiu para aquela agência e a Soco estava na ficha, mas não estava dividindo a ficha. Então rolou uma polêmica aí, e aí parece que a Soco já foi para cima deles, porque por contrato estava escrito que eles estavam na ficha técnica e que se ganhasse prêmio, portanto, o prêmio seria das duas agências. E aí essa aí parece que o Brasil conseguiu ganhar. Então essa foi a polêmica boa. Então é muito importante dizer, galera, que assim, a polêmica rola dos outros países também. Não é só com a gente, tá? Isso é muito importante. Eu acho que esse é o fechamento mais importante aqui pra gente falar. É um festival, e esse festival não é só festival, é um festival que gera business, né? Então, assim, tem critérios de concorrência que é ter tantos prêmios, no mínimo, pela agência. Então, assim, prêmio na nossa área é business, é negócio, tá? Então, não é só o Brasil que faz polêmica, tá bom? O que eu queria deixar para vocês era isso. Esse é o nosso primeiro vídeo para membros. Quero saber a opinião de vocês aqui. O que vocês acham? Tá tudo bem o que foi feito? Passaram do ponto? Mais importante, ficou claro que assim, é polêmico, mas nem tudo é tão polêmico assim, e é mais burburinho, o calor da emoção ali rolando. Enfim, deixa o comentário de vocês. E é isso, até o nosso próximo vídeo para membros. Inclusive, se vocês quiserem dar uma sugestão de vídeo para membros, deixa aqui no comentário. Beleza, galera? Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, que vai ser excelente.